Família é uma guerra. E.V. Kylie von Cosmetic. Família é uma guerra, primeira edição. Edição brasileira. Este livro relata sobre doenças emocionais e como os relacionamentos dos pais afetam a vida dos filhos. Quando essas brigas são frequentes ou intensas, podem causar consequências sérias nos filhos, como depressão, transtornos de conduta, automutilação, uso indevido de substâncias, psicose, fracasso, pressão escolar e até suicídio. Quando essa criança vê os pais brigando, o ambiente se torna inseguro para ela, contribuindo para reações como ansiedade, agressividade e dificuldades de relacionamentos. Pode ter impactos negativos em áreas emocionais e afetivas. Isso influencia diretamente na construção da identidade. A ansiedade me desgastou. A ansiedade me desgastou, a ansiedade me roubou, a ansiedade é pior que o castigo, a ansiedade? Contra ela não existe abrigo. A ansiedade derrubou o meu chão, a ansiedade é pior que uma prisão, existe remédio para controlar a ansiedade, mas não há solução. Os resultados da ansiedade são a minha paralisação, algumas perdas de memórias. É uma terrível situação. Tristeza. A maior tristeza é não ter, a maior tristeza é perder o prazer, perder o amor, perder o respeito, perder o vigor, perder a alegria. Porque quando a alegria sai, o medo me aprisiona dentro de mim, ou a algo, ou a alguém. Às vezes eu tenho medo de mim, medo de errar, medo da culpa, medo de aceitar, mas o maior medo da minha vida foi ter que entregar, porque se eu entregar eu não sei como será, eu não sei como eu vou funcionar, essa é a pior parte da vida que não podemos controlar. Meu vício é ele. Não foi sempre assim, mas aquele jeito dele me fez enlouquecer. A vida sem ele não tinha cor, o meu mundo era vazio, mas com ele tudo mudou. Eu não conseguia entender que meu vício era você. No meu trabalho eu pensava em você. Quando você não me ligava parecia que eu ia enlouquecer, mas eu já estava viciada em você. Eu me arrumava para você. Você precisava ver meu perfume favorito. Você precisava sentir. Por você eu mudei meu mundo. Eu não conseguia perceber. Quando você terminava comigo eu queria morrer, mas o mais difícil para mim foi entender que eu estava me machucando, que aquilo não era amor, não era saudável, que não é possível ser feliz assim. Então eu tomei coragem e abri mão de você para não perder a mim. Era uma vez, uma pessoa, ela gostava de ficar à toa. Ela gosta de controlar as pessoas, ela gosta muito de falar da vida das pessoas. Ela não alimenta animais porque ela gosta muito de pessoas, mas ela não gosta de ficar numa boa casa, ela gosta de ligação. O assunto é o mesmo de sempre, a vida dos outros. A sua função é a vida dos outros. Essa é a minha alimentação, eu não tenho profissão. Eles gostam de me ver. Eles falam que são meus amigos, mas eles gostam de me verem em perigo, perturbado e aflito. Eles falam: você pode contar conosco porque somos seus amigos, mas quando o choro passou, a alegria chegou, eles mudaram comigo. E eles falavam: você está exibido, você está diferente, a gente já não se diverte mais como antes, mas eu não mudei, eu ainda sou o mesmo, eu apenas não choro mais, mas eu me mantenho firme, eu acredito que eu vou conseguir seguir em frente, não daqui mas para sempre. Eu acredito que eu vou ser feliz, é só isso que mudou em mim. Mas eu ainda sou o mesmo de antigamente, eu não tenho novos amigos, vocês são meus amigos, mas podemos seguir juntos, não precisamos ser diferentes, mas vocês mudaram comigo, vocês gostavam de enxugar minhas lágrimas. Vocês não são meus amigos porque a minha felicidade não alimenta vocês, é difícil vocês me verem alegre, feliz, em paz e contente como eu nunca fui antigamente. As minhas lágrimas alimentavam vocês porque vocês me deixavam doente, acabou o prazer de vocês porque vocês ainda continuam tóxicos, eu não posso seguir em frente com pessoas como vocês que nunca terá um alimento novo, perto de vocês qualquer um fica doente. Eu não assinei acordo. Quando eu nasci, é claro que eu não me lembro por que eu nasci, com o tempo eu fui percebendo por que eu estava aqui. Eu nasci para dar orgulho para todos, não a mim. Os meus pais não se importam com o que eu quero, eu preciso fazer eles felizes. Se eles são felizes eu não sei. Eu nunca pedi para estar aqui,
mas já que estou eu tenho uma obrigação de fazer meus pais felizes. Eu não posso viver para mim. Eu não assinei um contrato com eles, mas eles decidiram e eu preciso cumprir. Eu não posso pensar em mim. Eu penso em agradar e fazer meus pais muito felizes. Eles sempre acreditaram em mim. Eu não conseguia mudar, mas eles sempre insistiram em mim. Eu não conseguia fazer, mas eles falavam um dia você vai conseguir mudar. Eu não conseguia falar, e eles não conseguiam me entender. Eu construí um muro dentro de mim, e por um tempo eu consegui me apoiar, mas estava claro para mim, que eles amavam o que eles enxergavam que eu poderia alcançar, dar um futuro de glória para eles. Eu não podia ser igual a mim, eu teria que construir para conseguir existir, e por um carinho, um elogio. Eu me segurava naquele muro, mas aquele não era eu. É claro que eu não ia resistir, eu sempre soube que eu não poderia ficar muito tempo apoiado ali, então eu caí ou me joguei. Não importa, eu entendi que eu sempre prejudiquei vocês. Tudo tem um tempo. Tudo tem um tempo, mas não é verdade que tudo passa, às vezes acaba. O tempo não melhora, o tempo leva tempo. Com o tempo algumas coisas melhoram, evoluem. Não com o tempo, mas atitudes e certos pensamentos. Eu não consigo controlar por limite no que não é meu. Eu falo do tempo. O tempo vai, ele não vem. Os ponteiros do relógio giram, mas eu não posso girar em torno de mim ou de alguém. Com algumas atitudes certas eu posso evoluir e seguir, mas com atitudes erradas eu posso me parar, e o tempo continua porque o tempo não pode parar. Meu pai ou minha mãe. Minha mãe é muito trabalhadeira, eu amo ela, ela é dedicada, eu admiro ela, ela me ama, eu gosto de observar ela. Meu pai me leva para brincar, eu tenho a vida boa, parece uma novela, mas eu observava errado, eu não entendia porque eu era pequeno, mas meu pai bebia e às vezes alterava a voz para falar com a minha mãe, ele falava eu vou te matar, eles no quarto trocavam ofensas, eu não entendia o que estava acontecendo, eu cheguei a ver minha mãe com hematomas, meu pai arranhado. Eu não gostava de ver aquela cena, eles me escondiam o que acontecia no quarto em escuro, eu batia na porta porque eu ouvia gritos dela, e os gritos eram sempre meu pai, ele falava a culpa é sua e minha mãe falava que a culpa era dele, eu não sei qual é o problema mas na minha cabeça eu lembro dos gritos dela. Eu sempre participo dessa bagunça. Meu pai e minha mãe me devem perdão, mas eles dois não assumem a culpa e nunca me pediram desculpas. Meu pai e minha mãe juntos. Meu pai e minha mãe vivem juntos, não podem se separar. Eu falo em separação porque todos os dias há gritos e discussões, eu não aguento mais, é muita perturbação. Eu não tenho lado favorito porque na hora da discussão, meu pai e minha mãe para mim eles não ligam, eles falam que é normal todos os dias ter briga, e depois eles se entendem entre eles, nunca comigo. Eu preciso participar dessa situação ridícula porque isso não é um circo, eu não vejo nada de engraçado. Vocês querem saber? Eles falam que ficam juntos por minha causa, mas eu acho que comigo eles não se importam. Olha o que meu pai e minha mãe fazem comigo, eles falam que vivem juntos por minha causa, mas eles nunca me perguntaram se eu vivo ou se ainda eu estou vivo. Isso que eles chamam de viver, para mim é um castigo. Mãe viciada, filho liberto. Minha mãe é viciada, é difícil ter ela por perto, ela é sempre agitada, eu não entendo, mas eu bem desconfiava desse estranho comportamento. Palavras altas, desequilíbrio na mente. Eu lutava contra o álcool, eu pensava que ele fazia mal para mim e me arrancava dela, mas era bem pior que eu imaginava. A minha mãe era viciada antes de eu entrar no útero dela, as drogas, o vício. Chegaram primeiro, como eu ia tirar isso dela? Essa decisão só dependia dela, mas a vergonha e a força para guerrear tudo isso contra ela, eu acho que ela não vai suportar. Eu cresci liberto de qualquer droga, eu sempre tive no jogo porque eu sei o que o vício me arrancou então eu nunca me droguei ou experimentei, mas com a minha mãe perto eu sempre me dediquei porque o que pagava pelo que eu sempre odiei, porque o filho de viciado sempre se prejudica, até você entender o que você não consegue acreditar. Ter minha mãe limpa e sarada era o que eu não podia esperar, foi o meu sonho de criança, mas minha mãe é viciada e eu preciso aceitar que isso nunca vai mudar, a melhor coisa que eu preciso fazer é me afastar, porque eu posso me contaminar pelo que é difícil de mudar. Mamãe,
Por quê? Mamãe tenta dizer, mas ainda não consigo entender, é escuro para mim. Mamãe grita comigo quando bebe serve já. Papai não pode ficar comigo. Eu não sei me livrar do perigo. Por que isso acontece comigo? Minha mãe me dá conselhos que não combinam comigo. Se eu não faço o que ela pede, ela fica brava comigo. A minha vida é triste, mas eu não falo sobre isso. Eu faço o que minha mãe me pede, mas ainda eu não consigo ser um filho querido. Eu queria viver, ser liberto, mas não me entendo. Há várias limitações, mas não tem ninguém por perto. É muita tribulação que eu estou vivendo. Eu acho que eu cresci antes do tempo, e amadurecer antes do tempo me causou dor e sofrimento. Às vezes é impossível ter minha mãe por perto, porque eu preciso manter todo o suprimento, mas eu não aguento, eu fico doido, perdido no vento. Drogas. Ninguém conseguia ver ou entender, às vezes o óbvio é muito difícil de entender, é 2 em 1, difícil perceber. Eu não tinha mais prazer, mas era difícil perceber. Com ela eu vou além do prazer, ela entorpece a minha dor, por isso é difícil perceber. A minha namorada queria amor, mas nunca percebeu a minha dor. A minha namorada queria lingeries para me impressionar, mas naquele momento já não me importava, já tinha o veneno, quero dizer minha droga. Também posso dizer remédio porque de qualquer maneira alivia a minha dor quando está doendo, mas quando estou feliz a mesma é um veneno. É difícil perceber o que estou vivendo. Minha namorada gosta que eu observo as lingeries, mas ela não enxerga nada em mim, então fica difícil, eu não quero mais discutir. Eu não pedi para vir ao mundo. Eu não pedi para nascer, eu não escolhi esse mundo. Eu quero ter paz, isso não é nenhum absurdo. Eu não posso escolher em ter esses pais, esses não são meus ideais, a felicidade já não tenho mais, eu odeio olhar para trás, eu não aguento ver vocês com tanto sofrimento, vocês acham que até quando eu aguento? Estou farto desse sofrimento, há muita dor, tristeza, sofrimento e desespero. Eu não sei mais até onde eu aguento. Minha mãe tem inveja de mim. Minha mãe tem inveja de mim. Sim, isso é muito confuso para mim, mas sempre foi assim. Eu não nasci onde havia amor, eu nasci onde havia dor, eu nasci num lugar ruim. Meu pai e minha mãe não eram saudáveis, como eu poderia ser feliz? A intenção da minha mãe, a esperança dela era eu crescer para sustentar tudo aquilo, que não ia mudar. Foi difícil eu acreditar que tudo que eu ganho, minha mãe precisa ganhar. É preciso entender que às vezes o seu melhor não vai agradar. A minha mãe não queria me ter, ela amara o que eu podia ter. Já viu pobre programar bebê? Pobre quer se livrar da pobreza, aí faz o bebê e fica parado esperando como vai ser. Para mais informações, visite canal no YouTube Eli Von Cosmetic. Título original: Família é uma guerra. Copyright 2024, Eli Von Cosmetic. Todos os direitos reservados. Publicação em língua portuguesa para Portugal, Brasil e Angola. Receba informações sobre nossos lançamentos. Redes sociais: @elivoncosmetic. E-mail: elivoncosmetic@gmail.com